A paz do Senhor, queridos, amados irmãos, um grande abraço a todos os nossos inscritos, né? A você que tem acompanhado, né, a obra que o Senhor tem proposto ao nosso coração para estar fazendo, né? Eu creio que Deus muito tem falado ao seu coração. Um grande abraço, permaneça conosco. Hoje estaremos meditando no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 9, e o verso 3 e 4, que nos diz assim: Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Querida, eu quero te chamar a atenção para a nossa palavra nesta mensagem de Deus para o seu coração. Deus mais uma vez falando conosco, através desta palavra da cura deste cego de nascença, que quando Jesus caminhava ali, né, aquele homem cego de nascença, né, se aproximou, Jesus viu aquele homem de nascença. E a palavra do Senhor vai nos dizer que os seus discípulos perguntaram para ele: Mestre, quem pecou para que ele nascesse assim? Nós vemos que por esta palavra, talvez se ensinasse que o pecado vinha trazendo hereditariedade, vinha trazendo danos tanto à saúde quanto à vida da pessoa. Eles julgavam que por causa de seus pais terem errado, a sua família, a sua geração ter trago sobre ela uma maldição, esse homem estaria cego por causa disso. Eles compreendiam o pecado como que um mal que alguém fez da família, que vinha trazendo, né, de geração em geração essa maldição. Porque o cego, ele era inválido, ele não podia trabalhar, ele não podia usar o sacerdócio, ele teria, né, seria como mendigo, seria trago como uma maldição para a família, como uma vergonha. Então este homem trazia um sofrimento sobre a vida dele, de julgamentos, dele já ser chamado de mendigo e de alguém que estragava a família, alguém que trazia maldição sobre a família. E isso, quando Jesus o viu, interessante que alguns se aproximaram de Jesus, alguns gritaram por Jesus, como o cego Bartimeu começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Como aquela mulher, né, que veio até Jesus e ela disse: eu somente tocar nas vestes dele, serei curada. Como aquele leproso que estava ali à beira do monte, né, quando Jesus descia do monte, e ele disse: se quiseres, pode limpar-me. Se quiseres, pode purificar-me. Aquele leproso veio até ele. Mas a palavra do Senhor vai dizer, através da vida de João, que caminhando Jesus, ele viu o cego de nascença. Jesus passando por ali, viu um homem sem esperança, viu um homem sem visão, viu um homem sem perspectiva de vida, viu um homem sem preocupar com amanhã, porque ele era um nada. Talvez trazia sobre os seus ombros palavras de maldição, talvez trazia sobre os seus ombros palavras de julgamento. E como ele também não podia nem entrar no templo, e os seus pais, eles iam sim na sinagoga, conheciam os ensinamentos, mas o seu filho não podia, porque ele nasceu cego. Ele nasceu para aquele povo trazendo já um peso sobre si. Deixa eu te chamar a atenção para algo, querido. Tem gente que pensa que a família tem uma tradição, tem uma maldição e ele precisa carregar. Não, meu pai era assim, minha mãe era assim, minha família assim, eu preciso continuar assim. Deixa eu te dizer, maldição hereditária só carrega se você trazer ela sobre você.
mas foi cortado ali na cruz do Calvário, foi cortado esse julgamento, foi cortado essas palavras, quando o véu do templo se rasgou, quando o Senhor pagou o nosso preço, rasgou a cédula que era contra nós. Deixa eu te dizer, você pode sim ter uma vida diferente. Você pode ter sim uma mudança de história quando você encontra com Jesus aquilo que tapava a sua vista desde a nascença. Talvez você nasceu sem instrução, talvez você cresceu sem instrução, talvez até hoje você é uma escória da sociedade ou uma escória dentro da sua casa, mas se você deixar e entender que Jesus, vendo você como ele tem visto, você deixar ele fazer a obra na tua vida, coisas espetaculares, extraordinárias acontecerão na tua vida. Eu creio que na vida deste homem, como o próprio João relatou, quando eles perguntam por que aconteceu isso com ele, por que ele é assim, mas quando os discípulos dizem quem é que pecou, Jesus olha para eles e responde: nem ele pecou e nem seus pais. Tem coisas que acontecem conosco e a gente não entende no momento que acontece. Talvez ele não entendesse até a sua idade de homem, porque ele nasceu cego. E quando ele chega e Jesus o vê, e chega neste dia, aonde Jesus vem para realizar as obras do Pai, enquanto o Espírito Santo está na terra, enquanto a graça está na terra, quando ele vem para realizar, ele fala assim: nem ele pecou e nem seus pais. Isso não é maldição, isso não é um dano que veio de trás para cá. Sabe o que é isso? É para a glória de Deus, para que se manifestem nele as obras de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, se Deus quisesse que ele viesse com visão, ele viria. Mas se ele já estivesse vendo e o Senhor profetizasse algo sobre a vida dele, como muitos estão profetizando, diriam: ah, isso é normal. Mas o nosso Deus não é Deus de normalidade. O nosso Deus é Deus do impossível. O possível você faz. O possível é você dar conta. Mas o impossível é para ele. O que é possível ao homem? Abrir o olho de um cego? Não. Não tem de maneira alguma. Não tem como. Você chegar perto de um cego, você cuspir no chão, você fazer lodo, você mandar que ele vá a algum lugar lavar o olho e ele volte vendo, não. O Senhor disse que aquele que o enviou, que é o seu Pai, aquele diz: vai realizar as minhas obras, e o poder do alto encobre o Senhor, e todas as coisas que ele opera são sinais e maravilhas, coisas tremendas e extraordinárias. Quando Jesus falou que era para nós esperarmos, sermos revestidos do poder de Deus, do Espírito de Deus, e se nós crescêssemos, nós faríamos obras maiores daquelas que ele fez. Deus, ele é tremendo, ele é maravilhoso. Ele falou: isso que eu vim fazer aqui são as obras do meu Pai. Ele nasceu desta forma, para que através da vida dele realizasse as obras daquele que me enviou, realizasse as obras do Pai. O que é a obra do Pai, irmã? A obra do Pai é fazer você ver. Por muitas das vezes você nasceu cego, você não via, ele quer que você veja. Ou muitas das vezes você cresceu e ficou cego depois, por causa de algo na caminhada da sua vida que aconteceu. Mas o mesmo Deus que opera o impossível na vida daquele que nasceu daquela forma, ele opera o impossível na sua vida que também ficou cego depois, que alguma coisa tapou a sua visão e você não está mais enxergando possibilidades e esperanças lá na frente. Você enxerga muita dificuldade, muita preocupação, só coisas ruins. Você tem enxergado só, tipo assim, parei, estacionei e acabou. Mas o Senhor, ele abre os teus olhos.
Ele quer que se manifestem na tua vida as obras de Deus. Ele quer que aquele que um dia viu e hoje não vê, ele veja. Ele quer que aquele que um dia nunca viu, ele vai ver para que manifeste as obras do Senhor. Que isso, irmã? Lembra de Bartimeu, que ele falou assim: que queres que eu te faça? E Bartimeu disse: que eu torne a ver, que eu tenha vista. Aleluia! Deixa eu te dizer uma coisa. Deixa as obras de Deus ser manifestadas na tua vida. Porque quando Ele opera na tua vida é para a glória de Deus. Aonde o filho queria glorificar o pai, o filho glorificava o pai, e nós precisamos glorificar o filho, porque o filho glorificado glorifica o pai. As obras que o Senhor nos trouxe a fazer é para que creiam que o Senhor Jesus também nos enviou. Ele foi enviado pelo Pai. Ele disse: eu vou para o Pai, mas envio sobre vós o Espírito Santo Consolador, e eu envio vocês para o campo, para a seara. Vocês vão encontrar com lobos, vocês vão ser como ovelhas levadas ao matadouro, mas não se preocupe, eu estou convosco. Ainda que muitos serão açoitados, ainda que muitos serão apedrejados, ainda que muitos morrerão, mas se preciso for, ser fiel até a morte, porque tem uma coroa da vida te aguardando. Quantos já venceram a carreira? Quantos já aguardaram, estão aguardando, né, o dia da ressurreição com o Senhor? Combateram o bom combate, guardaram a fé, venceram a carreira e estão aguardando o dia glorioso do Senhor. E no 4 nós lemos assim: é necessário que façamos as obras do Senhor. O que é isso, missionária Rosineide? Deus conta conosco, Deus conta com você, que as obras de Deus façamos. O Senhor convida os seus discípulos a fazerem as obras com Ele. Façamos as obras daquele que me enviou, que nos enviou. Sabe por quê? Os dias são maus, são apertados. As notícias nos trazem choro, faz a nossa alma sangrar. O medo, o assombro tem pairado sobre nações, guerra, fome, pestilência. Nós temos medo às vezes de investir, porque vemos tantas coisas que nos trazem dor e desespero e desesperança. Mas é importante, é interessante que você entenda que ainda é dia de estar no campo trabalhando. Já a seara já está branca, a ceifa já está para colher. O noivo está perto de buscar a noiva. O arrebatamento está para acontecer. Vai chegar o dia que não dá mais para pregar a verdade, que não dá mais, você talvez não vai ter quem pregue mais a verdade, você não vai ter mais quem você tenha como exemplo, porque a igreja vai ser tirada da terra. Sim, talvez você tenha olhado para os joios e tenha até blasfemado contra o Espírito Santo de Deus, mas a palavra do Senhor, ela é verídica, ela é verdadeira, ela é fiel, e ela se cumpre e se cumprirá por concreto, por íntegra. Sabe por quê? Porque o joio vai tentar atrapalhar o trigo, vai tentar atrapalhar ele crescer, mas o trigo, ele vai crescer, ele vai florescer, ele vai germinar, ele vai saciar muitas pessoas. Olhe para o alvo, que é Cristo. O homem é falho, o homem tem suas fraquezas, tem suas quedas, mas o nosso Jesus em todo íntegro, ele é fiel, ele nunca falhou, ele não falha, ele não tarda. Ele é Deus que trabalha até hoje. Ele diz: meu Pai trabalha e eu também trabalho até hoje. E ele, com estas palavras que ele tem nos dado, mensagem de Deus para os nossos corações, ele tem trago a nossa alma viva. A vida que você vai ter vindoura. Viva nesta vida preparando-se para essa viragem. É importante que trabalhe, sim. É importante que tenha um lazer, sim. É importante que tenha família, sim. Mas nada é prioridade no lugar de Deus. Priorize Deus e você priorizará as demais coisas. Que você, compreendendo o céu, compreendendo as palavras que o Senhor veio trazer,
nós entenderemos o que está acontecendo. E a palavra do Senhor diz que, como ele falou com este cego de nascença, nem ele pecou nem seus pais, tudo isto foi para que manifestem nele as obras de Deus. Faz-me lembrar a vida de Lázaro, quando os seus discípulos disseram assim: nós vamos lá despertar então ele do sono, ele está dormindo. O Senhor disse para eles: não, Lázaro morreu. Por quê? Porque antes o Senhor falou que a enfermidade dele não era para a morte, mas sim para a vida. A enfermidade dele era para a glória de Deus. Aleluia. Quando ele diz, nosso amigo Lázaro adormeceu, ele diz assim, Jesus disse, mas vou despertá-lo. Os discípulos entendiam que ele estava daquela maneira porque ele estava dormindo, mas o Senhor disse que a enfermidade dele não era para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus fosse por ele glorificado. Deixa eu te dizer uma coisa, precisou Lázaro passar pela morte para muitos acreditar que o Senhor, ele ressuscita mortos. A Bíblia diz que ele próprio disse, eu sou a ressurreição e a vida. Se crê em mim, você vai ver a glória de Deus. Entenda algo, querido, temos já falado deste amor inigualável, incomparável. Você ainda tem medo, mas tudo que acontece com você, se você permanecer fiel a Cristo, em você manifestarão as obras de Deus, manifestarão o poder de Deus, manifestarão a glória de Deus. Aleluia! E quando Jesus chega ali, ele até chora, porque o nosso Deus, ele tem sentimento. O nosso Deus, ele se relaciona conosco. E por ele relacionar conosco, ele está falando com você agora. Com você que está me assistindo. Com você que está alimentando desta palavra. Ele diz que tudo o que acontece, ele tem um propósito. O propósito da vida deste homem, que nasceu cego de nascença, foi para que as obras de Deus fossem realizadas por meio da vida dele. E ele enxergou. E muitos diziam, não é este o cego, mas não, esse é ele sim que era cego e ficava mendigando. Ele ficava pedindo esmola. Até os sacerdotes, os fariseus vieram perguntar aos seus pais, sim, é meu filho, mas ele nasceu cego. Pergunta a ele, ele tem idade. Ainda que muitos queiram duvidar, ainda que muitos queiram criticar, permaneça firme, permaneça fiel, para a glória de Deus. Jesus falou, você crê no homem que te curou? Ele falou assim, eu não conheço, sei que é ele. Ele falou, eu sou Jesus. E ele crê em Jesus. E tudo quanto tem vindo na tua vida até hoje é para que manifeste as obras de Deus na tua vida. E você precisa crer que, se você crer, a glória de Deus se realiza na tua vida. Porque tudo é para a glória daquele que veio salvar e dar a sua vida pelas suas ovelhas. Aleluia. Quando eles perguntam ao cego como foi que abriu os olhos dele, ele pergunta, visto que abriu os olhos, que é profeta, ele respondeu ele, não acreditaram judeus que ele fora cego, e agora via. Eles não estavam acreditando. É uma coisa assim, deixa eu te chamar a atenção, tão extraordinária, que a pessoa vai dizer, eu não acredito. Será que é isso mesmo? Será que não era uma falsidade, não era um fingimento? Tem gente que vai fazer de tudo para ver se te desacredita do Senhor e desacreditam a muito do seu milagre. Mas você que recebeu o seu milagre está tão cheio de Deus que você vai passar esse Deus para muitos, e aqueles que não querem crer, você não está nem para eles aí, porque você está cheio de Deus. Aleluia! Então, quando perguntaram a ele, ele disse para eles, né? Ele diz, quando eles perguntaram para aquele homem,
aquele que fora cego. Ele falou assim, dai glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Chamaram Jesus de pecador falando com o cego. E ele disse na mesma hora, se é pecador, não sei. Uma coisa eu sei que eu era cego, agora eu vejo. Se ele tem alguma coisa, eu não sei. Mas eu sei que ele tem uma coisa que ninguém tem. A virtude que ele tem, ninguém tem. Eu era cego e agora eu estou vendo. Eu não tinha esperança, agora eu tenho. Eu não tinha como uma perspectiva de vida, hoje eu tenho. Eu vivia por mão dos outros. Hoje andarei pela minha mão e andarei primeiro pela mão de Jesus e pela minha mão. Eu não quero nem saber. Eu só sei que eu sou um homem que vejo, um homem diferente. Agora eu posso fugir da aparência do mal. Eu posso viver uma vida de santidade, uma vida voltada para a minha família, ajudar todos quando precisar de mim, porque agora eu vejo. E ele fez isso por mim. Não interessa o que vocês pensam, mas eu era cego e agora eu vejo. Aleluia! E ele perguntou como ele fez isso. Ele explicou novamente. Porventura quereis tornar seus discípulos, que eu já falei. Ele fez lodo, cuspiu na terra, fez lodo, passou no meu olho, mandou eu ir no tanque Siloé. Eu fui, lavei e voltei vendo. Eu só fui enviado. E eu vejo. Que Deus te abençoe. Que Deus abra os teus olhos. Que você veja e tenha perspectiva de vida. Tenha esperança. Tenha alegria. Tenha paz no seu coração. E se preciso for, ser fiel até a morte. Porque o Senhor tem preparado para nós a coroa da vida. Grande abraço, a paz e que o amor de Deus, que excede todo conhecimento, todo entendimento, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo permaneça sobre nós, não só hoje, mas para todos sempre. Amém? Grande abraço.